Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. O Campeonato Brasileiro já tem data para voltar. Dia 8, Série B, dia 9, Série A. Mas ontem o governador de São Paulo, João Dória, disse: os times paulistas só disputam o Brasileirão, antes tem que terminar o Campeonato Paulista. Vamos lá. Em relação à CBF ao futebol, a decisão da CBF de voltar no dia 9 de agosto, não houve consulta prévia ao governo do Estado de São Paulo, mas aqui nós temos um bom entendimento com a Federação Paulista de Futebol, entendimento esse que prossegue, mas para realizar esse entendimento, nós dependemos da manifestação do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, que tem um relator específico para o tema do futebol e do esporte de maneira geral. Até o final da semana que vem, no mais tardar, teremos uma posição relativamente à conclusão do Campeonato Paulista de Futebol. Nós temos, se eu não me engano, são 3 rodadas, nós não temos ninguém do esporte hoje aqui, mas se eu não estou enganado, faltam 3 rodadas para concluir o Campeonato Paulista de Futebol. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos levando em conta também isso e os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol e esta, por sua vez, com todas as equipes da primeira divisão, do A1 do futebol de São Paulo. E tem cumprido, diga-se de passagem, a Federação Paulista de Futebol tem sido extremamente correta na relação com o governo do Estado. Portanto, Fábio, creio que já na semana que vem, antes do final da semana que vem, já teremos uma decisão completa a ser anunciada. Se tivermos antes, tanto melhor. Logo após essa declaração, houve uma repercussão no país inteiro e a CBF emitiu imediatamente uma nota dizendo o seguinte ao governador de São Paulo, João Dória, que houve uma reunião no dia 25 de junho entre 40 clubes participantes, 20 da Série B e 20 da Série A. E os 40 concordaram com o início do Campeonato Brasileiro no dia 8 para a Série B e no dia 9 para a Série A. O presidente do Grêmio, lá em Porto Alegre, realmente confirmou isso e fala que o Campeonato Brasileiro já tem data para começar. Vamos ouvir. Presidente, gostaria que o senhor falasse sobre a ida do Grêmio para a sequência da pré-temporada em Criciúma. A ida do Grêmio é uma questão eminentemente técnica, é uma questão de continuidade de preparação, é uma situação que é um passo à frente daquele cronograma que estabelecemos e que foi estabelecido no futebol brasileiro para o dia 9 de agosto recomeçar o campeonato. E nesse momento, depois de tanto tempo de treinamentos físicos, somente cabe evoluir para contatos e principalmente para coletivos, para treinamentos táticos. Já estamos na 9ª semana de treinos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho e desde o primeiro dia da reapresentação o Grêmio fez mais de 400 testes até aqui, dos 600 que vieram da Coreia do Sul. Isso mostra a preocupação do clube com todos os seus funcionários e atletas. Não tenha dúvida, são testes de alta resolução, testes coreanos, sul-coreanos que nós contratamos e são testes que dão exatamente o diagnóstico preciso de avaliação de uma maneira muito consistente e muito fiel. E isso faz parte do nosso cronograma, ou seja, dar a garantia de que estamos num ambiente rigorosamente tranquilo para o exercício do futebol, seja com contato, inclusive. Então, essas situações, para nós, faz parte da qualidade sanitária que o Grêmio tem. Torcedor do Grêmio pode ter esperança que o Gauchão volte ainda esse ano, presidente? Olha, nós torcemos que sim, estamos muito confiantes que isso possa acontecer, mas já temo que as datas possam conflitar com o início do Campeonato Brasileiro. Como temos 7 datas ainda para cumprir, a coincidência de datas nessas 2 situações poderá ser um fator complicador. Se por acaso não tivermos condições sanitárias no Rio Grande do Sul de avançarmos, no sentido dos treinos e também no sentido dos próprios jogos, creio que talvez seja melhor nós declararmos o Caxias campeão. Logística, data de ida para Criciúma e a presença do Renato desde o primeiro dia em Santa Catarina. A presença do Renato é garantida desde o primeiro dia por conta exatamente desse momento que o campo vai mandar, vai ser o principal, vai ser a principal atividade, a maior consequência desta preparação. Em relação à ida para Criciúma, qualquer momento pode ser o momento, quer dizer, nós estamos agora trabalhando os protocolos, trabalhando tudo isso e no raciocínio que o Grêmio faz, quanto mais próximo das datas do dia 9, melhor será. Nós estamos trabalhando fortemente exatamente na preparação para chegarmos lá no mesmo sentimento, no mesmo sentido de controle sanitário e lá fazermos as nossas questões muito fortes. Quando nós formos, ficaremos num prazo suficiente para a preparação total de todo o grupo. Então nós não temos data definida,
mas temos um raciocínio de quanto mais próximo a decisão do retorno do Campeonato Nacional, melhor será. Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. O Brasileiro está marcado, a Copa do Brasil está marcada para retomar no dia 9. Nós estamos acreditando piamente que essa data seja para valer, que essa data seja efetivamente um marco do recomeço do futebol brasileiro dentro das condições que ele pode ser jogada, principalmente sem público, mas com todos os controles sanitários. Comebol, Libertadores, nós não temos a mínima situação porque tem que equalizar de uma maneira muito mais ampla todos os países participantes. Eu acho que essa missão é uma missão bem mais complicada. No Rio de Janeiro e também em outros estados já estão começando os campeonatos e hoje também em São Paulo começaram os treinamentos de contato. Esta questão científica de tratar de maneira diferente todas as formas de atividades é uma situação muito interessante, que nos dá, de certa forma, até uma certa frustração, porque minimamente deveria existir um único protocolo no mundo, e principalmente no Brasil, porque nós não estamos num país diferente do resto, e os estados têm o mesmo problema, e o mesmo sentido de controle, o mesmo sentido de ação, que nós pudéssemos ter uma uniformização dos procedimentos científicos a respeito do combate à epidemia. Mas essas situações que cada estado controla a sua forma e dá situações diferentes nos causa insegurança. Eu lamento isso. Mas o futebol um dia terá que retomar, e tomara que retome com segurança e principalmente com a observação das garantias das vidas. Bom, ele abre mão do gauchão, falou que se não houver data e a data bater com o Campeonato Brasileiro, pode dar o título para o Caxias, ao contrário de São Paulo, que o presidente da federação deixou claro, aqui o campeonato tem que acabar. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. São incoerências que estão acontecendo no futebol brasileiro e de um modo geral. Eu acho que a gente está num momento que todo mundo está puxando a sardinha para o seu lado. Tem que entender que os campeonatos já foram prejudicados, todos os estaduais. Não tem mais motivo desse estadual continuar. Estão batendo o pé do Paulista, porque o Paulista é o Paulista, porque tem que ter grana, e o Campeonato Brasileiro é o mais importante e tem que dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. A gente entende, o governador do estado está puxando a sardinha para o estado. Está falando, não podemos jogar. Só que a CBF falou o seguinte, não, a gente dá as datas, dá campo para jogar em qualquer lugar. Se não pode jogar em São Paulo, joga em outro lugar. Só que o maior prejudicado é os clubes de São Paulo. Porque no Rio já começou o campeonato, em Minas não começou, mas o pessoal já está treinando, e aqui está tudo atrasado. Então, o mais certo era a Federação Paulista de Futebol hoje falar o seguinte, infelizmente, o Paulista foi comprometido. Nós vamos abrir mão do Paulista, vamos arrumar uma maneira do ano que vem resolver esse problema. Só que tem que parar, tem que dar prioridade. A Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, a prioridade é essa daí, parceiro. Bom, está conosco também o convidado especial desta terça-feira, craque do peixe, ídolo da galera, centroavante Paulinho McLaren. Paulinho, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Calegari. Um abraço a você, um abraço ao meu amigo Guido Bortolomazzi. Eu estou aqui atento ao que vocês estão falando, cara, e vou dizer uma coisa para você. É muita incompetência junto, né? E acho que o Guido colocou de uma maneira bastante sábia. Acho que o Campeonato Paulista, Série 1, A2, A3, ele tinha que ter sido finalizado lá atrás, no dia 15 de abril ou 15 de maio, se não me engano, teve uma última reunião. E ali eles deveriam ter deixado, celebrado o Santo André campeão. Esse é o meu entendimento. Ter deixado a Série A2 com os dois que fossem subir e os dois da Série A3 que fossem subir, os dois primeiros colocados subiam. Começava a Bezinha agora para nós paulistas e Copa Federação. E os clubes grandes voltaram para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi uma incompetência, assim como é incompetente esse governador do estado de São Paulo. Bom, Paulinho McLaren é o nosso entrevistado de hoje, então não ceda daí, porque o Baixado Esporte volta já já. De volta ao Baixado Esporte, hoje recebendo Paulinho McLaren, o nosso entrevistado, grande artilheiro do peixe. O Paulinho não treinou no CT Rei Pelé, mas ele está acompanhando as imagens. E quem sabe, né? Mais um menino pode surgir que o técnico Gesualdo está puxando. E quem sabe pode sair futuramente um grande ídolo da torcida. Ivonei. Vamos conhecer esse menino aí, vamos lá. Cara, os treinos estão sendo de alta intensidade. Estou me saindo bem, o time voltou muito bem. E eu estou feliz de fazer parte do time. A gente está ansioso, esperando que os jogos voltem, para a gente fazer um bom campeonato, o resto do campeonato.
fico mais tranquilo, né? Com a rapaziada da base, que a gente jogou no Sub-15, Sub-17. Eu acho que a gente fez um belo time na base e acho que a gente está bem encaixado para fazer bons jogos aqui. Se precisar de mim, eu tô pronto. Mas claro que preciso de mais experiências com jogos, com essas coisas, mas acho que eu tô pronto. No seu tempo não tinha essa beleza de centro de treinamento, né? Essa estrutura toda, né, Paulinho? Oh, na verdade, o Calegari, eu treinei lá antes de ser o centro de treinamento. Lá era o Chico CSU, Guimarães. era o Chico Guimarães, né? Então a gente ia lá fazer um rachão de sábado cedo e, segundo o seu Pepe, era para poupar o gramado da Vila Belmiro, como se isso fosse possível, né, naquele tempo. Porque você jogou no Santos em 93, 94, né? Não, joguei de 89 a 92. 89 a 92, Aí fez dupla com o Guga. Naquela época lá você treinava muito e gostava de treinar lá na praia, isso sim. Não, a gente treinava lá no batalhão de caçadores, lá, Guido. Aí, de vez em quando, tomava uma geral dos caras quando a gente chegava lá para fazer o treino, né? E era um barato, mas a gente, no Santos, tinha bastante criatividade. A gente ia treinar em Cubatão, no BC, em São Vicente. E a gente saía, assim, do Canal 4 até o William Porchat, fazer aquela caminhada com pitanga, quase matava todo mundo, né? E hoje em dia já não tem mais isso, né? Você tem um centro de treinamento com alimentação, com um hotel praticamente, né? Você pode fazer tudo ali dentro, então facilita o trabalho. Mas eu me lembro bem que a gente ia lá no Chico Guimarães e a molecadinha tinha uma bola toda lenhada, então a gente pegava a bola e dava sempre a bola para eles terminar logo o treininho deles para a gente poder fazer um rachão e voltar para a vila para fazer a bola parada, né? Mas é legal, o Santos precisava disso, eu acho que o Santos, com a história que tem, e mais uma pérola surgindo aí, né? A gente fica bastante contente com o trabalho da base, que sempre foi o forte do nosso Santos. O Gesualdo tá puxando a molecadinha aí. E o outro que vai subir junto com o Ivanei é o Anderson Ceará. É volante, o Ivanei é meia, né? Vai ficar no lugar do Jean Mota, que deve ser emprestado para o Fortaleza. Não vai mais. O Evandro já foi liberado. E aí fica a expectativa dele poder atuar nesse meio aí, né? Dois garotos de 17. Boa tarde, Alessandro. 2 garotos de 17 anos. Entrou areia no negócio do Fortaleza pela forma de pagamento. Meu caro Alessandro, boa tarde. Tudo bem contigo? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Guido. Prazer rever nosso querido Paulinho McLaren, né? E aí nesse programa especial aqui hoje no Baixada Esportes. Estamos aqui para a gente comentar a respeito do Santos e também do retorno dos campeonatos. Então vamos ver um pouquinho o que Paulinho McLaren fazia com a camisa 9 do Peixe. Põe no ar. O São Paulo podia até perder por um gol do Santos, mas foi o Santos quem saiu na frente. Paulinho, 1-0, susto da torcida tricolor. Olha aí o replay da festa santista. Olha o Paulinho. Final do primeiro tempo, a defesa pernambucana falha e Paulinho aproveita. 1-1. 4 minutos, Edu Marangon tenta passar por 3. É derrubado. Mas Paulinho pega a sobra lá na direita e chuta forte, fazendo 1-0. O segundo do Peixe, Almir cruza na medida para a cabeçada de Paulinho de novo. 2-0 Santos, estava fácil. Já nos descontos, ataque fulminante do Santos. Zé Renato toca para Paulinho. Ele se livra da primeira falta, mas Gilson Jader insiste e faz pênalti. Cobrança de Paulinho, 8º gol no campeonato. 3-0 Santos.
Ô Paulinho, esse fundo musical aí que representava Ayrton Senna, né? Por que McLaren no apelido Paulinho? Ô, Calegari, esse apelido surgiu num gol que eu fiz num jogo Santos e Vitória da Bahia, num sábado à tarde, né? O Senna tinha feito a pole position pro GP do Brasil. Ele nunca tinha vencido no Brasil e aquele ano, em 91 e 92 também, o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre, né? E nós ganhamos o jogo, se não me engano, de 2-0 do Vitória. Eu fiz um gol no passe do Marcelo Veiga e saí imitando uma McLaren. Aí eu participei. Como você se lembra, né, com os vários programas que a gente fez juntos, aí depois do pós-jogo, que era tudo pelo telefone, não tinha essa mídia que é hoje, né, tão rápida assim, com imagem, igual nós estamos hoje aqui pela internet. E o Milton Neves me chamou lá no terceiro tempo, no programa dele, falamos lá com o Ayrton Senna pelo telefone e desejei sorte ao Ayrton, falei que ia mandar uma camisa do Santos para ele correr e ganhar o GP, ele falou que ele já tinha a camisa do Clube do Coração, ele era corintiano, vocês sabem disso, né? Ele corria com a camisa do Corinthians por baixo do macacão. E ele venceu o GP no Brasil, a primeira vez que ele venceu. E a logística da Fórmula 1, ela saía da América Latina e terminava lá no Japão, lá na Ásia, né? E então quando eu fiz o gol, já era líder da artilharia do Campeonato Brasileiro, e daí todos os jogos que a gente ia jogar, geralmente à tarde aqui, o Senna já tinha corrido pela manhã, já tinha vencido um GP, eu à tarde fazia um gol, então deu uma dobradinha, né? E naquele ano o Ayrton Senna, ele foi campeão do mundo e eu fui artilheiro brasileiro com 15 gols em 13 jogos e deu essa dobradinha. E o gol McLaren vem da escuderia inglesa que ele corria, a McLaren, e é um tempo saudoso, né? E esses dias, Calegari, eu ouvi na sua voz aí a narração de alguns gols meus, cara, e me traz muita emoção e legal rever os gols aqui que você mostrou pra gente e é sempre fantástico falar do Santos e falar desse momento meu aí, num clube maravilhoso que me fez conhecer o mundo. Guido. Não, eu gostaria de saber do Paulinho, é lógico que as recordações são imensas, né? Tudo aquilo que ele fez no Santos, todo o processo dele como jogador de futebol. Mas eu queria saber agora da sua carreira como treinador, que você está começando um trabalho brilhante, já foi técnico e veio várias vezes aqui em Santos com o Barretos. Foi o ano passado, né, que você chegou na final do campeonato da Série A2 com a Portuguesa, disputando um jogo importante. Quer dizer, como é que está o seu trabalho de treinador agora? Guido, na verdade, nós somos em 2018, na semifinal da 3, né, que já dava o acesso. Empatamos os 2 jogos lá em Barreiros, foi 2-2, aí em Santos foi 1-1, né, um jogo bastante polêmico, até uma arbitragem bem ruim. Não é uma reclamação, mas pela altura, pela qualidade do campeonato que foi, né? E ano passado também, nós ficamos na semifinal, o Barretos. Cara, eu tenho trabalhado muito a minha carreira, fui me formar, terminar minha formação acadêmica, tenho uma licença internacional, né? Já tenho acesso com 3 equipes diferentes, já tive uma experiência no exterior, né? Com Altai lá na Arábia Saudita. Eu estive 2 vezes no CT com o Rio Claro aí em 2009, eu joguei contra o Santos 4 vezes, ganhei 3 jogos do Santos, né? O Santos de Narciso, que tinha aquela base fantástica de Alan Patrick, Neymar, aquele time deles, Nicão. Era muita gente boa que estava naquele time. Nós fomos 2 vezes aí no CT, ganhamos 2 vezes 1-0. Ganhei um jogo de 3-1 em Rio Claro e outro foi 0-0, já numa segunda fase de classificação. Guido, eu tenho me preparado, cara. Minha carreira, eu dei uma preferência em começar a dirigir equipes de base. Eu tive no Rio Claro 4 anos e meio praticamente. Peguei sub-15, sub-17, sub-20. Subimos o time lá em 2009, no centenário do clube, né? Saímos da Série A2 para a Série A1. Fiz o Campeonato Paulista 10 jogos aí na Série A1. É uma experiência bastante grande. Eu acho que a mão de obra do treinador ela tem que ser um pouco mais especializada. Lógico que as experiências acumuladas elas vão te tornando cada vez mais forte, né? E eu acho que quando você chega num time grande, você tem toda uma estrutura, é muito melhor e muito mais... É menos complicado, não é mais fácil. É menos complicado você fazer o futebol, até porque o nível de jogadores é outro e eles já passaram por todo o processo que aqui a gente encontra, né? Jogadores de base. Eu que estou lá na Francana agora no Sub-23, né? Um time que em 2018 também no segundo semestre eu quase subi da Série B para a Série A3. Então, assim, bastante experiência, Guido. Acho que eu estou pronto para talvez uma camisa melhor, né? Maior e bastante seguro daquilo que eu tenho construído e daquilo que eu pretendo ainda construir.
E como eu já fiz uma live com você, eu falei que, e falo para todo mundo, eu estou me preparando para dirigir a seleção brasileira. Se for por falta de preparo, não vai ser. Talvez eu não tenha a oportunidade, mas eu me preparo assim e não vai ter nenhuma frustração se não acontecer, mas eu tenho que me preparar para isso e passar por equipes grandes e quem sabe um dia aí dirigir a equipe do Santos, assim como todos os outros grandes clubes que eu joguei aqui no Brasil e no exterior. Antes de eu passar para o Alessandro, quantos anos você tem, Paulinho, hoje? Eu tenho 56 anos, ô Calegari. Muito bem. Alessandro. Eu queria falar para o Paulinho a respeito daquela geração dele, né, aqui no Santos Futebol Clube, porque eu conheço várias pessoas de idade assim de 35 até 40 anos que vinham num período onde o Santos tinha uma reformulação, vamos colocar assim, e não tinha grandes equipes. E, de repente, surgiu o Paulinho, o Guga, aquele time com o Almir, né, que fez com que esses torcedores tivessem uma satisfação em torcer pelo Santos Futebol Clube. E tem muita gente que adora essa geração do Paulinho e do Guga. Como é que você encara isso, Paulinho, ter feito parte de uma geração que começou a mostrar mais uma vez o Santos para o Brasil? Olha, Alessandro, um grande abraço a você. Adorei a pergunta, é bem pertinente, né, cara? Porque eu cheguei no Santos num momento muito difícil, uma saída uma mudança de direção. Eu cheguei em 89, eu fui para uma excursão para a Áustria como jogador do Atlético Paranaense, porque eu vim emprestado pelo Atlético, e voltei jogador do Santos, que o Santos já tinha feito a compra, né? Então eu peguei aquela transição toda e nós, com muita dificuldade do Santos, no início dos anos 90, e nós fomos ainda muito fortes como equipe, porque eu peguei jogadores do nível de quando eu cheguei no Santos, Vladimir, de Tinho Bodão, o Sérgio Guedes, né, o César Sampaio, Heriberto, Tuíco, Carlinhos Sabiá. Então eu comecei a entrada no Santos foi por aí, né? E depois, já em 90, em 89, já em 90 já teve aquela grande mudança que a gente sabia que aí veio Antônio Aguiar, Aclino Barbosa, Marcelo Teixeira, com uma outra proposta, e o Santos teve que voltar no zero praticamente. Então nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos um centro de treinamento, nós tínhamos a Vila Belmiro para treinar, nós tínhamos a história do Santos, como que todo mundo sabe, ele entrava em campo com a gente, então isso nos dava muita força, né? E jogar com essa galera, cara, porque eu peguei o Almir quando chegou no Santos em 90, aí o Guga veio em 92, né? O Guga veio no Brasileiro em 92, no primeiro semestre, tinha sido artilheiro da Inter de Limeira em 91, no Campeonato Paulista. Nós jogamos praticamente pouco tempo juntos, porque eu já estava vendido ao Porto. Mas o que eu sempre sinto dessa geração, Alessandro, é você poder ter um rosto hoje lá na Vila Belmiro, pintado no CT, Índio, Guga, Almir, né? Jogadores que levaram o Santos, mesmo com toda a dificuldade, nós ficamos aí em 92 a um jogo, a uma vitória, né? Perdemos no Maracanã, o Flamengo foi finalista contra o Botafogo. Talvez ali teria sido o melhor momento nosso, não sei se seríamos campeões, mas a gente merecia ter chegado àquela final. Foi muito difícil, porque aí a gente, a cada campeonato, tinha 20, 19, 18, 15 jogadores da base que subiam, e numa transição não tão bem feita, mas mesmo assim vieram Zé Renato, Axel, Flavinho, vários outros jogadores, o Sérgio Manuel, né, que se destacou bastante. Então, o que é legal, cara, é que eu participo de vários grupos aí da galera do Santos dos anos 90, e eu vou em muitos eventos aqui, cara, é o carinho, a paixão, e os caras falam isso porque a gente se dedicava muito, né? Então, eu sempre falo porque você num clube sem um título e ter esse reconhecimento todo, é fruto daquilo que a gente fez. O Santos sempre foi grande, e em qualquer situação o Santos vai ser sempre grande. Independente disso, a camisa conta essa história, você sabe bem, né? Então, nós tínhamos uma vontade grande de passar por cima de todas as dificuldades. A gente tinha dificuldade de ter um investimento no elenco, a gente perdia para a Portuguesa, Guarani, Ponte Preta, que contratava mais que o Santos. Mas a gente tinha do nosso lado o Serginho Chulapa, eu peguei o Chulapa em 89, 90, joguei com o Cazu, um ataque do Campeonato Paulista em 90, né? Eu, o Chulapa e o Cazu. Cara, tem muita história, Alessandro. A gente puxar para a memória aqui, vamos lembrar de muitos grandes jogadores, que uma base, aquela molecada que ganhou uma Taça São Paulo, Pedro Paulo. O seu boneco está onde? O seu boneco está onde? O seu boneco está lá em Presidente Prudente, né? Luiz Carlos, meu compadre. Então, é um cara que no grupo é muito engraçado. E aí depois tem aí, ó, a gente
ter um monte de cascudo em Marcelo Fernandes, campeão com o Santos, campeonato paulista, Maurício Copertino, um grande treinador e hoje auxiliar do Luxemburgo. Cara, Edinho, que chegou lá em 90, depois já veio uma outra galera aí, o próprio Galo, que chegou em 92 do Santos. Então, aquele pessoal já pegou alguma coisa diferente, porque a gente teve que, fora de campo não, mas a gente dentro de campo teve que se reinventar, reconstruir, né? E não deixar a imagem do Santos ser manchada. E graças a Deus, a história nossa mostrou isso e repercute até hoje, que é muito bom. E vocês pegaram uma fase dura, né? Porque o Santos tinha sido campeão em 84, só em 84. Quer dizer, a torcida queria títulos e não conseguia, o time não deslanchava, tentava bater na trave, mas não batia. Mas nesses momentos todos aí, em que o Santos tentou um título brasileiro, um campeonato paulista, qual foi a partida que está na sua memória hoje? Aquele jogo que você falou, pô, esse aqui foi o jogo do Paulinho McLaren. Guido, não tem como não falar de Santos e Vasco lá no Maracanã, né, cara? O Vasco e Santos, um 3-3, gol do Bebeto, fez 3 gols, eu fiz 3 gols, né? É um jogo surreal, um jogo da história. E nós empatamos o jogo aí, até falei com o Calegari, escutei o gol narrado aí. Fizemos um gol aos 38, 39 do segundo tempo, empatamos. No momento que o Maracanã, já aquele time do Vasco, né, que era um timão, que aliás, e todo mundo imaginava que fosse ser o campeão brasileiro, Bebeto, Giovanni, Edmundo, Bismarck, cara, um timão. E a gente foi lá, empatou o jogo num 3-3 e com chance de ganhar o jogo, que foi mais legal, né? Então, esse jogo foi marcante, Guido, porque a gente... eu, em todo lugar que eu vou, todo mundo fala desses gols, né? E hoje, como todo mundo tem um celular na mão, um smartphone, os caras mostram o gol, falam, eu tava lá, eu escutei na rádio e tal. Cara, foi marcante esse jogo, mas eu tenho um carinho especial, Guido, pelo jogo do Santos e Bahia na Vila Belmiro em 89, 3-1, meus 2 primeiros gols pelo Santos. Eu tenho um xodó por esses gols, que foi o início de um momento especial e importante na minha carreira. Paulinho, eu tenho 2 perguntas numa só. Quem é que te trouxe para o Santos Futebol Clube? É a primeira pergunta. E a segunda, você hoje é treinador. Por que é tão difícil ver centroavante hoje, como vocês, na sua época, né? Antigamente tinha muitos jogadores, você era um desses jogadores que faziam gols, era um cara de área, atormentava os zagueiros. Hoje a gente olha e fala, puxa vida, não tem mais centroavante. O que está acontecendo? Bom, Calegari, quem me levou para o Santos, respondendo você, foi o Nicanor de Carvalho, né? Eu já o conhecia. O Nicanor, eu conheci o Nica em 87, ele dirigia o São José na intermediária, eu jogava pelo Comercial de Ribeirão Preto. E nós nos encontramos na semifinal do campeonato e nos 2 jogos eu fiz gols, né, contra o São José. E apesar de São José aquele ano ter subido, voltado para a primeira divisão. E depois o tempo passou, eu joguei mais algumas equipes ainda antes de ir para o Atlético Paranaense. Fiquei pouco tempo, fui emprestado ao Figueirense e lá eu fiz o Campeonato Catarinense do 2º para o 3º turno completo, né? E numa final de 3º turno o Santos estava excursionando lá no oeste do estado, Xanxerê, Chapecó, lá naquela ponta lá onde praticamente já é o Rio Grande do Sul. E o Nicanor foi assistir um jogo. Eu entrei no segundo tempo contra o Criciúma, estava 1-1, o Criciúma de Jairo Lenz, né? Aquele time de Felipão que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e já na altura agora já era o Leverkusen, o treinador. E o Nicanor assistiu o jogo, eu entrei, empatei o jogo, mesmo assim a gente acabou perdendo o 3º turno, eles tinham vantagem de 2 resultados iguais, um time que tinha Roberto Cavalo, que jogava demais, batia bem na bola, hoje é um treinador também. E aí conversamos, na verdade, eu tinha acabado de renovar meu contrato com o Figueirense, porque o Figueirense ia jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, e foram inúmeras ofertas, né, para tentar me tirar de lá. E o Atlético queria que eu voltasse para jogar a Copa União, se não me engano. Então foi um burburinho muito grande e eu estava construindo uma história dentro do Figueirense, e eu tenho uma gratidão grande, e daí eu vim para o Santos, e eu fiz 14 jogos, 9 gols, né, e como eu falei anteriormente, eu viajei jogador do Atlético e voltei jogador do Santos na minha primeira excursão. E, Calegades, em relação ao que o futebol hoje nos apresenta, é muito difícil, né, e tá cada vez mais raro ter grandes centroavantes, porque a escola do futebol, de uma forma geral, mudou, né, o futebol está aculturado, o futebol perdeu a sua essência. Se você... eu
gosto de assistir todas as grandes ligas, né? E se você pega uma torre de Babel igual é a Premier League, você vê jogadores do mundo todo, pega uma Bundesliga também, que é muito forte, e você vê a mudança do campeonato alemão, você vê a mudança do campeonato inglês, você vê a mudança do campeonato espanhol, do campeonato italiano, né? E nós mudamos bastante. Então, a nossa escola do futebol brasileiro, ela teve essa aculturação, ela trouxe muita coisa de fora, não que seja ruim, mas a gente deixou de olhar para dentro um pouco, né? Então, como treinador, eu tento construir a minha história sempre olhando para aquilo que nós temos de melhor. Nós temos 5 Copas do Mundo, nós somos pentacampeão mundial, e nós temos que olhar um pouco para a nossa história e reconstruir. Agora, a visão é outra, você tem uma abordagem acadêmica maior, você tem um conhecimento científico um pouco mais próximo, mais rápido na sua mão, né? Porque hoje tudo é estatística, hoje tudo é número, não tem como você fugir disso. Você constrói a ideia de um jogo através da construção dos treinamentos, então você tem muitos números para você analisar, e isso trouxe essa mudança grande. Eu acho que nós perdemos há algum tempo já, as últimas 2 gerações já não teve, vai ser difícil ter um centroavante, um homem de área, né, com esse perfil, porque não se constrói mais jogador que joga de costa, são poucos os que tem. Eu como treinador, eu procuro bastante uma referência assim, porque os meias, os homens que vêm de trás, os brasileiros, jogadores de meio campo, eles precisam muito dessa referência para a construção de muita ideia de jogo, mas é uma pena. Eu falo para você, nós vemos aí um Lewandowski, talvez o cara mais completo, né? Mas mesmo assim, jogando no Bayern Munique, ele é muito vertical. Então, nós não temos aquele jogador mais de área. E o futebol ficou muito vertical. Então, as nossas gerações, elas que estão aí, que estão jogando, as que estão sendo construídas, igual o Ivonei, com certeza eles veem os jogadores, os extremos pelo lado, o homem de referência aqui já não é tão referência. Você vê sempre muito vertical. O Sampaoli fez muito isso aí, né, no Santos. Ele fazia a última linha dele lá dentro quando estava no momento ofensivo. Várias vezes os volantes entravam como 9 porque ele tinha uma linha quase alemã, né? Porque o futebol alemão é construído quando você está no momento ofensivo dentro do campo adversário, num 2-3-5, você dá amplitude na defesa, na última linha lá do seu marcador, e entra um homem de trás. Então, o Santos mostrou muito isso. Acho que o Pato fez muito gol assim. Eu vi vários jogadores do Santos entrando em profundidade ali, por dentro, né? Trazendo aquela bola por dentro. Então, é essa mudança, é comportamento. Então, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos reinventar, e vai ser difícil encontrar. Então, nós temos que buscar aquilo que o mercado hoje pede, e o futebol tem essa proposta. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós que vimos, eu que assisti seleção brasileira, aquelas que nos iludiram bastante, que nos fez sonhar, vai ser difícil a gente ver equipes assim, e hoje você constrói o seu jogo em 35, 40 metros, então é muito mais difícil ainda você ter um jogador de referência com pouca mobilidade. Estamos conversando com Paulinho McLaren, grande ídolo da torcida alvinegra, um dos grandes artilheiros da história do Peixe. Eu tenho 2 recados importantes. Primeiro, da Top Center. Deu pane no celular, não precisa nem sair de casa. E também não se preocupa não, porque a Top Center faz atendimento em domicílio também. É só você dar uma ligada no celular, que eu vou colocar na tela, você liga, eles mandam um técnico, faz aí uma avaliação, faz o orçamento, você aprovando, arruma, você paga em 12 vezes no cartão. E não é só arrumar o celular, também tem acessórios. Pode ser uma capa, película, carregador, bateria, o que você precisar. É só ligar 988-01-5626. A Top Center está há 10 anos no mercado, bem em frente aqui à Unisanta, são profissionais de altíssima qualidade e credibilidade no mercado. E para quem quer comprar produtos para festa, não esqueça, a maior loja em toda a Baixada é a Cacau Center. São mais de 40 mil itens. Eu repito, mais de 40 mil itens. E esses preços que você está vendo aí na tela são imbatíveis. E não são apenas esses, não. Eu repito que lá tem 40 mil itens e é o melhor preço de todo o nosso litoral. Você compra tudo num único local e paga mais barato. Cacau Center fica ali em São Vicente, na Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour. Uma pausa, a gente volta já já e o Paulinho vai fazer um apanhado também do momento atual do futebol brasileiro. Segura aí. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje entrevistando Paulinho McLaren, grande artilheiro, grande ídolo da torcida alvinegra. Vamos fazer um apanhado de como está o futebol brasileiro, já que dia 9 a bola volta a rolar na Série A1 e volta no dia 8, no sábado, na Série B.
O Atlético Mineiro está com firme propósito de encarar o Flamengo de igual para igual. Chegaram 7 reforços e pode chegar mais um. Esse goleiro aí, amigo, esteve no ano passado na mira do Sampaoli aqui no Santos. Campana, goleiro do Independiente da Argentina. Tem algumas imagens aí para a gente mostrar. Ô Paulinho McLaren, você acha que o Atlético Mineiro, com todo esse investimento, vai ser páreo, vai ser uma parada dura para o Mengão? Olha, a gente espera que em campo aconteça não só o Atlético, né, Guido? Eu acho que várias equipes podem fazer frente ao Flamengo, Palmeiras, né? Mas a ideia do Atlético e qualquer um outro clube, eu acho que foi aquele momento que o Flamengo decidiu dar um tempo naquilo que a torcida quer, que é título, tudo, grandes times, e reconstruir a história do clube, né? A gestão do Flamengo mudou. Eu acho que o Flamengo, em algum momento, e eu acho que o momento é esse, quer dizer, melhor dizendo, o Flamengo construiu esse momento e vai ficar muito tempo ganhando muita coisa. O Campana é um grande goleiro, eu já vi vários jogos dele, do Independente de Avejaneira. Cara, tomara que a gente tenha aí grandes equipes, né, nessa volta, e o Flamengo, a gente sabe que se conseguir manter o nível de jogadores e o nível de contratação, né, Calegares, porque o Flamengo, os reforços do Flamengo estão tudo dentro do time deles. Não tem ninguém fora. Então, isso é muito importante. Construir um grupo bastante eclético, assim, não tão homogêneo, assim, que não é possível do futebol, né? Mais heterogêneo, quer dizer. Cara, e a ideia de jogo todo dia é construída. Então, esses detalhes são importantíssimos. Talvez o São Paulo, eu gosto muito da maneira como o São Paulo joga, bastante vertical, diferente aí do que nós estamos vendo no Gesualdo, né? A intensidade na retomada da bola, ele busca a bola muito rápido, ele quer a bola mais tempo com o time dele. Então, assim, a estrutura tática dele, a estrutura de jogo dele pode ser em campo que consiga bater de igual para igual com o Flamengo. Mas tomara que eles permaneçam com isso fora, que é o diferencial. A permanência de um time depende muito da sua administração. Agora, o Campana só vem porque lá está sem receber. Mas o Atlético Mineiro, ele encontrou um homem de dinheiro. Porque o Atlético até agora já gastou 126 milhões em contratações. Quer dizer, arrumou um empresário, o empresário não quer cobrar juros, o que ele quer é ajudar o Atlético, contratou jogadores, trouxe jogadores que era dele, acabou colocando no Atlético. Quer dizer, arrumou a mina de ouro. E agora o São Paulo está tirando proveito. Mas quanto que ele está ganhando na construção da arena do Atlético agora? Não, vai ser construída a arena, a arena MRV vai ser ele que vai construir. Então ele está investindo numa coisa que vai dar retorno para ele. Ele colocou dinheiro para poder ter essa vantagem. E é bom lembrar que o Mene é conselheiro do Atlético Mineiro, acima de tudo, um grande atleticano. Se o Atlético Mineiro está investindo, outro também que não quer fazer feio, não, muito pelo contrário, está vislumbrando coisa maior, é o Atlético do Paraná. Geovânio, ex-Santos, se apresentou lá. Vamos ver. Fiquei muito feliz, né, quando o meu empresário me ligou e falou que eu estava acertado com o Atlético Paranaense e tal. Eu fiquei muito feliz. O cenário que o Atlético Paranaense hoje está um dos melhores times do Brasil, jogando um futebol muito lindo e com certeza disputando todos os campeonatos importantes do Brasil hoje no momento. Então, estou muito entusiasmado com uma palavra ali embaixo, ali atrás, ali está falando. Então, estou muito feliz dessa oportunidade de poder estar retomando e, se Deus quiser, poder estar retomando o meu futebol, minha alegria de poder estar dando alegria para minha família e com certeza para todos os atleticanos paranaenses. Difícil, né? Essa pandemia pegou todos, né, de surpresa e acabou prejudicando todo mundo, né? Então já não podia mais treinar livre, ficar correndo, fazendo as coisas que geralmente o atleta tem que fazer para se preparar, e fiquei um pouco mais em casa nesse período, até conseguir montar uma mini academia lá para poder fazer algumas coisas para não ficar parado, para não perder tanto, né? A parte física. A gente sabe que jogos agora no momento não vai existir, então o que basta a gente focar nos treinamentos, né? Fazer os treinamentos que vocês vão passar para nós, né? No dia a dia, para a gente fazer o máximo para se preparar, para quando começar, né, mesmo os jogos, tá no casco e fininho para poder entrar dentro de campo e dar o máximo.
Esse Atlético não é aquele Atlético que você jogou, aquele estava muito além dessa estrutura que tem hoje, hein, Paulinho? Pois é, né? Hoje o Atlético talvez seja um time, Calegari, que tenha, pela sua estrutura, capacidade de, no cenário nacional, de enfrentar qualquer equipe, né? Já visto que ganhou a Copa do Brasil dentro do Beira-Rio contra o Inter também, é uma equipe forte. E o Atlético, ao longo dos anos, ele tem na sua base um Márcio Martins, que é um preparador físico, trabalhou com o Klinsmann na seleção dos Estados Unidos, trabalhou 8 anos no Bayern de Munique. Então, o Atlético está fazendo, talvez hoje, é a maior e melhor estrutura para a base, né? Então, eles têm um potencial que estagia o mundo afora, né? Junto com o Fluminense, são as equipes que na base são os que mais trabalham fora isso. Então, retornando até uma pergunta que você me fez, essa é a mudança que aconteceu no futebol. Dificilmente a gente vai ter equipes como a gente via antigamente, com centroavantes de referência, porque a base tem esse intercâmbio grande. Então, os caras estão na Itália, estão na Inglaterra, e eles são uma equipe muito bem preparada. A gente espera que o time principal, né, jogue o brasileiro como terminou jogando a Copa do Brasil ano passado e seja mais uma das equipes que a gente não só fazer frente ao Flamengo. Eu acho que contar uma nova página do futebol brasileiro, porque a gente precisa buscar dentro aqui do Brasil jogadores que tenham paixão em jogar pelos seus clubes e pela seleção brasileira. O Guido, Marcelo Cirino não deu certo no Flamengo, mas arrebentou no Atlético do Paraná. O Giovani é bom jogador, não deu certo no Galo, mas no Atlético do Paraná pode arrebentar. Não, e outra coisa, o Atlético está escolhendo as peças certas, o Dorival está buscando as peças que ele precisa para reforçar o time. O que eu estou achando legal é que em cada estado hoje você tem uma equipe poderosa. Porque você tem no sul do país o Grêmio e o Inter. Agora você tem no Paraná o Atlético Paranaense, que é time para chegar e conquistar títulos de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E você vai ter na Bahia o Bahia agora. Porque o Bahia vai investir uma barbaridade para montar um super time também para disputar o Campeonato Brasileiro. E é lógico que aí já tem as outras equipes que já são fortes. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro vai ser um dos melhores campeonatos dos últimos anos. Em virtude da competitividade, os clubes investindo, equipes fortes e a torcida empolgada, né, com o retorno das competições. Ô, Alessandro, a pergunta que eu vou deixar para você responder no próximo vídeo. Depois você entra e fala. O time está quebrado financeiramente. Eu falo do Corinthians. A guerra política implantada. E o Mário Gobi, ex-aliado do Sanches, agora é um ferrenho opositor e lançou a sua candidatura. Vamos ver. Iremos devolver o Corinthians aos corintianos. Vamos devolver o time do povo para o seu patrimônio mais importante, a sua própria torcida. O gestor tem que permitir que a torcida se sinta proprietária do que de fato é. O que não está ocorrendo, porque os gestores se apropriaram do clube para si. O nosso papel é ser um instrumento de gestão para a torcida. Nada e ninguém é maior do que a torcida do Corinthians. O corintiano precisa assumir o clube daqui para frente e participar da reconstrução. É hora de nos unirmos para salvar o Corinthians. Existe apenas uma única forma: responsabilidade, gestão eminentemente técnica, sem política de interesses. Obrigado. A política já está efervescente no Corinthians, Alessandro. Mas o Mário Gobi é mais do mesmo, né? Ele mesmo deu uma entrevista semana passada onde ele disse que ele assumiu o Corinthians com uma dívida de 180 milhões e deixou o Corinthians campeão brasileiro, mas com uma dívida de 370 milhões. Então ele fez essa dívida crescer. Então, ele não pode falar que o Corinthians ele vai administrar.
Eu acho que está na hora do futebol começar a mostrar novas pessoas, né? Novos dirigentes, novos treinadores, novos preparadores. A gente vê um Paulinho McLaren, por exemplo, com um conhecimento brilhante. Eu estou escutando o Paulinho falar, o Paulinho ele tem conhecimento sobre todos os campeonatos, sobre todas as equipes, o que tem na base, o que não tem, onde tá o treinador, que está focado em fazer com que a equipe seja espelhada no italiano, no espanhol, no inglês. Ou seja, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas hoje especializadas em futebol, que vivam o futebol, que não se prevaleçam do futebol, mas que vivam o futebol. Eu acho que é isso. E o Corinthians está ficando mais do mesmo. Olha, uma paradinha rapidinha. Voltamos com Paulinho McLaren. Daqui a pouco, não saia daí, até já. Vem o Baixado Esporte hoje recebendo Paulinho McLaren. Para você da nova geração, no ar, gols de Paulinho. Veja. Danilo arranca em velocidade, tropeça, mas acaba fazendo uma bela jogada para um golaço de Paulinho de cabeça. Olha aí, 1-1. E agora a arrancada é do ponta direita Almir, ele entrega limpa para Paulinho driblar o goleiro Zete e marcar de novo. Final, São Paulo 1, Santos 2. Aos 4 do segundo tempo, Almir faz jogada pela direita e Paulinho marca. Aí está o gol de Paulinho. Final, Santos, 10º colocado, 2, Vitória, 16º, 0. Paulinho não desperdiçou a chance, chutou firme e colocado. Santos 1-0. Paulinho fez seu 9º gol e assumiu a liderança dos artilheiros. Na Vila Belmiro, o Santos atropelou o Cruzeiro. Edu Marangon solta a bomba lá de longe. O goleiro aceita. Paulinho comemora, mas o gol é de Edu. Santos 1-0. Almir recebe na direita, dribla o zagueiro e manda de canhota. Santos 2-0. E estava fácil. Sérgio Manuel tabela com Paulinho, chuta cruzado. Peixe 3-0 no primeiro tempo, hein? Mas faltava o de Paulinho. Almir cruza e ele marca o 10º gol dele no campeonato. Agora é o líder isolado dos artilheiros. Final, Santos irresistível 4, Cruzeiro desvalorizado 0. Sabe o que me vem na cabeça, Paulinho? Eu vejo hoje tantos jogadores medianos ganhando rios de dinheiro. Se você estivesse jogando nos dias de hoje, primeiro que você já não estava no Brasil. Ponto final. Já estava na Europa há muito tempo. Mas é um disparate. E outra coisa, vendo o gramado da Vila, hoje é um tapete aquilo ali, ó, uma mesa de bilhar. Né? Naquela época, com todo o respeito, era um charco. O Santos jogava areia para tapar, e quando chovia, então, Deus me livre. E um abraço para o Carlito Macedo, que está falando aqui, Guido, o Paulinho McLaren fez a pré-temporada de 91 na chácara Nicolau Mourão. Era um frio lascado lá, né, Paulinho? Ele sabe bem, né? Rapaz, o que nós treinamos, hein? Um grande abraço ao Carlito, cara. Sou fã, sou apaixonado aí pelo nosso professor. O cara tem uma história incrível no futebol. E, Calegari, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando os caras iam lá falar que ia arrumar o gramado da Vila Belmiro, eu falava, pelo amor de Deus, não, deixa os buracos tudo aí. Que é o, já conhecia é o nosso 12º jogador. Se tirar o buraco, me complica. Agora eu vou falar uma coisa. O Almir em cima da hora, Alessandro. Para você fazer, tá, rapidinho. Mas tinha algumas coisas que o Índio cruzava também e saía na conta do Almir, né? Exatamente. E esse passe do gol do Vitória foi o Marcelo Veiga. Porque o Índio não jogou esse jogo pelo terceiro, jogou o Flavinho na esquerda e o Marcelo Veiga na direita. Esse foi o gol McLaren. Esse foi o gol de repente do Brasil. Agora, era um espetáculo, né? Ver Almir jogar, né? Ele driblava o cara em cima de um lenço, cara. Então, falar o quê de um craque? Por exemplo, só aplaudir. Você vê o Bruno Henrique hoje sendo super valorizado, que é um baita jogador. Mas o Almir, meu Deus do céu. Mas o Almir era valorizado então, na época. Era ele veio valorizado, a peso de ouro do se Grêmio. Fosse hoje, Guido, fosse hoje, era jogador para ganhar miseravelmente 700 pau por mês e já estava na Europa há muito tempo. Paulinho McLaren, foi um grande prazer tê-lo com a gente. Eu espero que você esteja na Baixada brevemente e poder estar aqui conosco ao vivo. De qualquer maneira, nosso muito obrigado e a torcida do Santos te adora, você sabe disso. Obrigado, Paulinho. Bom, Calegari, um beijão para você, pro Guido. Cara, sou fã de vocês, você sabe disso. Vocês cobriram o nosso dia a dia, então não tem como... Vocês sabem tanto quanto eu, até bem mais. Um abraço, Alessandro. Prazer em reencontrá-lo. Um abraço para torcida do Santos. Sou apaixonado no Santos, todo mundo sabe. Torço pelo Santos. E eu vou aí por conta do almoço que tem aí, que eu tô sabendo que depois do terceiro tempo com vocês é bom demais. Ó, beijo, coração, abração, obrigado. E
Quero estar mais vezes com vocês, mesmo que virtualmente, porque falar do Santos é muito gostoso. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulinho McLaren, que está lá em São João da Boa Vista. Meu caro Guido, destaque final. E ele tem 2 fazendas lá, mais ou menos umas 10 cabeças de gado. 10 mil, né, Paulinho? É isso aí. Um abraço, obrigado. Amanhã tem mais. E é lógico, a gente fica feliz de trazer esses craques que fizeram história no Santos para participar do nosso programa. E olha, hein, vai ter novidade daqui para frente com outros jogadores. Um abraço. Alessandro, um abraço para você. Um abraço, até amanhã. Tchau. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho. Baixado Esporte volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.